Quero saudar todo o povo de Deus em nome do Senhor Jesus. Estamos hoje ainda mais um dia nessa preparação do nosso jejum de Daniel. Importante entendermos que nós estamos ainda nos preparando. A mente começando já, você já pode começar a se separar de certos noticiários, começar aos poucos já a ir treinando, para que quando chegar aquele dia, nesse horário, 7 horas, 6 horas, à noite, você possa estar lendo a Bíblia, você possa estar louvando a Deus em oração ou de tarde, um horário sempre buscando mais, além do seu normal, além do seu natural. E eu quero meditar aqui na palavra do Senhor, que no livro de Atos dos Apóstolos, muito importante, que fala sobre o jejum e a obra de Deus com jejum, ou seja, a vida do povo de Deus no momento em que ele jejuma. Isso significa tanto no individual como no coletivo. O jejum coletivo é um efeito maravilhoso. O jejum individual, maravilhoso, surpreendente, de toda maneira ela é importante. Porém, é bom quando nós nos reunirmos para um só propósito, para uma só visão, para um só entendimento. Nós entramos no mesmo Espírito. O Espírito Santo vem e nos abraça a todos de uma maneira coletiva. Um abraço único em todos. Então, no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 4, vamos ler. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Interessante. Você observa que a igreja, o povo de Deus, eles estavam reunidos, esses 5 homens, ali diante de Deus, e orando e jejuando. Eles não estavam atrás de estratégia de marketing, de ideias mirabolantes. Vamos fazer um acampamento, vamos ter uma ideia, quem tem uma ideia aí para lançar? Eles esperaram no Senhor. Quanto tempo eles estavam em oração e em jejum? A Bíblia não relata, mas diz que eles, nesse momento que o Espírito vem para trazer para eles aquilo que o próprio Espírito queria, para trazer a vontade dele àquelas pessoas, para que o Espírito Santo traga a vontade dele na tua vida, na nossa consciência, nos dando entendimento, falando e nos tornando conscientes de que realmente Deus falou conosco. Eles estavam jejuando, orando. Não estavam reunidos para ter uma ideia de como crescer a igreja, como eu crescer espiritualmente, como eu fazer isso ou aquilo. Eles oraram e apresentavam a obra, apresentavam as suas vidas, e em algum momento o Senhor veio e respondeu. Eles estavam jejuando, orando, que não é o jejum sem oração, é apenas para perder peso, né? Quando o jejum realmente é de alimento, que podemos fazer também juntamente o jejum de alimento e o jejum de Daniel, ou seja, nos abstendo. A nossa visão nesse jejum de Daniel é nos abster, nos separar das intoxicações que vêm na nossa mente, nos desprender para que a nossa mente comece a entrar pensamentos e mais pensamentos
purificados da palavra de Deus, meditações na palavra de Deus, ou ver vídeos de pregações, filmes evangélicos, e assim a gente vai sendo renovado, fortalecido e jejuando e orando e perguntando a Deus: Deus, o que é que o Senhor quer realmente para a minha vida? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor deseja de mim? Então, isso, irmãos, é muito importante nós entendermos. E quando eles estavam servindo ao Senhor, envolvidos na obra, estavam servindo a quem? A Deus. Envolvidos na obra, esses homens. Aí o Espírito Santo diz: agora eu vou falar. Agora eles estão em condições de ouvir, porque muitas vezes são muitas as vozes do mundo. Nós escutamos vozes de todos os lados, do nosso eu, das nossas necessidades, do nosso dia a dia, dos nossos sonhos, dos projetos, da nossa família, dos amigos. E são tantas as vozes que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. E muitas vezes até alguém fica numa ideia como que estivesse culpando Deus. Deus não fala comigo. Muitas vezes nós é que não estamos ouvindo a voz de Deus. Então o jejum ele traz uma capacidade muito grande para se ouvir a voz de Deus. Esses homens, quando jejuaram, oraram e jejuaram, o Espírito Santo veio e disse: olha, eu estou aqui falando. Talvez o Espírito Santo já quisesse falar há mais tempo, mas eles não tinham condições de ouvir a voz do Espírito. Porque quando nós envolvemos muito nas coisas deste mundo, nas coisas humanas, fica uma dificuldade muito grande, é um obstáculo, um empecilho de ouvirmos a voz do Espírito. Por isso que o jejum nos leva a uma posição espiritual, para que nós entendamos, nós ouçamos. Deus pode estar falando para você, Deus pode já ter dito a você isso, aquilo, Deus está falando. Mas às vezes não damos ouvido porque não queremos aquilo para a nossa vida. E observe quem Deus tirou dessa igreja de Antioquia para enviar. 2 homens mestres. Acho que as figuras naquele momento de maior importância, que tinha mais movimento na igreja, que tinha mais entusiasmo na igreja, que estava conduzindo a igreja com mais vigor. Deus disse: vem para cá, sai, vou levar você lá para baixo. E alguém pode ter dito: mas como é que tirou logo eles? Poxa, e agora? A obra de Deus. Deus é quem conduz, Deus é quem leva e Deus é quem traz. Boa coisa quando nós queremos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É bom nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito e não guiar a nós mesmos com as nossas vontades próprias ou falta de vontade, e dessa forma, muitas vezes até dizer que é Deus. E continuando aqui, diz assim: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Observe que eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo veio e falou: separe Barnabé e Saulo. Porém, mas eles naquele momento: vem cá, Barnabé e Saulo, vem se morar aqui. Pô. O Espírito Santo... Não, eles agora continuaram jejuando e orando. Versículo 3. Continuaram, não pararam. Para quê? Para capacitar aqueles 2 que eles iam impor as mãos. Para que o Espírito Santo ainda, na santidade do que eles estavam, conduzisse a eles. Para que o próprio Espírito, através deles, colocasse a unção apostólica, missionária, na vida de Paulo e Barnabé.
Vocês entendem, irmão? Não foi algo que ele disse, Deus falou, pronto, agora joga tudo para cima e agora vamos embora. Não, continuaram, perseveraram em oração, até que chegou o momento em que impuseram as mãos sobre ele. Mas essa imposição de mãos não era imposição de mãos humanas puramente. Era a imposição do homem colocando a mão sobre eles e o Espírito de Deus. Ali, olha, é como que o Espírito estivesse pondo as mãos em cima. Deus usando a mão humana para que caísse sobre aqueles, a unção celestial passava por esses irmãos e ali ia sobre a vida desses dois homens. Maravilha. Então eles impondo as mãos, despediram, ou seja, vai embora, pode continuar. Né? E aqui tem assim, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Observe, irmãos, enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer enviar a todos nós, a você, a mim. Porque Deus tem uma obra para realizar através de você. Deus não escolheu apenas alguns, Saulo e Barnabé, fulaninho e ciclaninho, e o resto de vocês fiquem aí como ovelhas sem pastor. Não. Deus escolheu, a Bíblia diz que quando Deus nos tirou do mundo para ele, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Para quê? Aí tem a continuação no livro de João. Para que vocês vão e deem fruto. E o fruto permaneça. Ou seja, vocês foram chamados, isso é Jesus dizendo, para que possam produzir fruto, frutificar. Isso quer dizer o quê? Que Deus tem uma obra, Deus tem um trabalho, Deus tem um ministério, Deus tem um propósito, uma direção para você, para mim. Deus simplesmente não nos chamou para ser crente. Vamos ser crente aí, fica aí, vai ter todo mundo salvo, vai. Mas enche aí o planeta Terra, enche o Brasil de crente. Deus está chamando pessoas com propósitos para estas pessoas. Deus tem um propósito na vida de todos nós, inclusive na sua vida, Deus tem um propósito. Agora, se o propósito de Deus vai ser concluído, vai ser realizado na sua vida, agora isso também depende de você, porque Deus não vai obrigar a ninguém a fazer a obra dele. Mas Deus, uma coisa Deus fala, que ele tem um trabalho para todos nós, para você e para mim. Que nós venhamos a usar, a investir os nossos dias agora, durante esse jejum, para nos separar do mundo, para sermos verdadeiros santos, como Deus diz, sede santos como eu sou santo. Quando Deus diz que você é santo e quer que você seja mais santificado, Ele está falando sobre santificação. Seja santos, ou seja, sejam santificados, separados para a obra de Deus. Não é separado do mundo para ficar no canto, feito um robô, um objeto ali no canto, e um ser inútil em algum lugar. Deus não nos separou para sermos inúteis. Deus nos separou para a santidade e para o trabalho. Quando Deus criou Adão, Deus deixou Adão ali no jardim e disse, Adão, esse jardim é para você cuidar. Está lá, leia que você vai entender. Não está com essas palavras. Mas Deus deixou um jardim para Adão cuidar do jardim, colocar nome nos animais. Imagine a infinidade de animais que tem, e Adão chegou e colocando nome em todos esses animais, e esses nomes perduram até hoje. E vai perdurar eternamente. Deus nos chama para a obra.
Precisamos ouvir a voz de Deus, como esses homens ouviram. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque se não ouvir a voz de Deus, vai ficar desorientado no Evangelho, na vida cristã. Vai ficar desorientado, vai ficar naquele canto caído ali e sem disposição para nada. Por quê? Não ouve a voz de Deus. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo, que é prazer, é desejo de todos nós de ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi a voz de Deus já no passado. Eu quero ouvir novamente, eu quero continuar ouvindo. E para que isso aconteça, temos que estar uma vida constante de jejum e oração. É a vida do crente. A vida de crente não é diferente disso. Alguém pode pensar assim, poxa, mas é assim? É assim. É vida de crente, é vida de oração, é vida de jejum, é vida de leitura da palavra, é cantar louvores a Deus. Isso é a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Não tem outra vida para nós vivermos a não ser esta. Agora, temos esses propósitos com Deus, mas também temos a nossa vida com a nossa família, temos a nossa vida de um passeio, de um momento, um lazer, alguma coisa. Isso tudo é natural. Estamos ainda em um corpo humano, mas não negligenciando estas partes que são as partes espirituais. As partes que vai nos fortalecer espiritualmente, que vai nos fazer achegar mais a Deus. Qual crente que não quer se chegar mais a Deus? Eu quero. E não vou colocar aqui dúvida que você não queira. É claro que você quer também. Nós queremos todos juntos. Aquilo que queremos, vamos atrás do que queremos. Vamos investir o nosso tempo, a nossa vida, tirar da mente as coisas que estão nos afastando de Deus, tirando das coisas que estão tirando esta visão, para colocar essa visão aqui dentro, nos encher da palavra, encher o coração da palavra, jejuar para que o jejum você tem condições de comer, você tem condições de ver o mundo, de ver as coisas do mundo, mas você se nega. É diferente de passar necessidade. A pessoa passa uma necessidade de não comer porque não tem, mas o jejum é você tendo. E você diz, eu não vou tocar nisto. Eu tenho, eu posso ver, mas eu não quero, porque esse momento eu estou consagrando a Deus a minha vida, os meus pensamentos, a minha vivência, o meu eu quero consagrar a Deus. Eu quero ser diferente. E tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Nós vamos estar de mãos dadas, unidos, vencendo mais do que vencedores, como a Bíblia nos chama. Então, conto com você. Próximo domingo, dia 25 de junho, estaremos iniciando este glorioso jejum de Daniel. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.